Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos começando aqui mais um Kung Fu Talk, nossa conversa Kung Fu, falando aqui sobre artes marciais em geral, temas referentes à saúde. E hoje, antes de a gente começar nosso programa, na verdade, por favor, dá joia, dá um like, compartilha, comenta, escreve aí se vocês gostariam que a gente também estivesse conversando com outros mestres, entrevistando outros mestres. Nosso intento é sempre estar divulgando arte marcial em geral, independente de qualquer estilo, que seja Kung Fu, Karatê, Taekwondo ou qualquer arte marcial. Hoje eu estou aqui com uma visita, como é que eu posso falar, né? Um mestre muito conceituado ali na região de Fortaleza, anos de experiência na parte da arte marcial, na arte marcial do Wing Chun, para ser mais específico. Hoje eu estou aqui com o Sifu Rubem Teles. Muito boa noite, Sifu. Boa noite, Ronald. Boa noite a todos os telespectadores desse podcast. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Obrigado ao Ronald, em especial, pelo convite. Foi inusitado, né? Eu não esperava um convite tão cedo. O último convite que eu tive foi do canal aí, do Arnold, do Budo TV, faz já um tempo. E eu me sinto muito honrado, muito feliz. É um privilégio estar aqui com você, visto a importância que o seu canal, que o seu programa, que o seu podcast tem para a divulgação das artes marciais no geral. Você falou aí uma coisa que me deixa assim lisonjeado, mestre conceituado, eu não sei se é para tanto, né? Para tanto mestre, interessante que Sifu, dentro da cultura chinesa, e principalmente, especificamente dentro de um sistema de Kung Fu, que a palavra Sifu significa pai marcial. Não necessariamente alguém que se formou formalmente no sistema, mas alguém que já exerce autoridade sobre alunos, sobre dodais, sobre discípulos, sobre pessoas que estão sob a sua tutela. Então, nessa qualidade, sim, como eu falei, até eu estava hoje conversando com o meu Sifu, e ele falou, embora você não tenha ainda se formado formalmente na nossa linhagem, porque eu já vi de outras linhagens, né? Já tive formação em outras linhagens, mas na linhagem que eu estou hoje, que é a linhagem de Moibaidá, que vem de Moyat, não tenho ainda formação formal. Mas ele disse que na qualidade de pai marcial eu já sou Sifu, porque eu tenho alunos, tenho escola e cuido dos meus alunos, porque não é só você ter alunos, é como você faz. Cuidado que você tem com seus alunos, o zelo que você tem por aqueles que estão sob a sua tutela, né? O seu tutorado, melhor dizendo. Tá bom? Muito obrigado aí. Eu que agradeço, um forte abraço para o Arnold da Budo TV, grande inspiração para nós, né, que estamos começando recentemente. Na verdade, eu estou nessa ideia de podcast desde 2021, na época da pandemia, mas sempre no vai e volta, até que ano passado a gente começou com os episódios aí firme mesmo. Aqui estamos no nosso penúltimo episódio da primeira season, né, da nossa primeira temporada. Na semana que vem vamos chegar ao nosso último episódio. Estamos já com algumas entrevistas já marcadas também. Né? Algumas, não gosto de falar entrevista, porque parece algo muito formal, mas algumas conversas, alguns episódios aí já marcados para os próximos episódios aí, pessoas aí muito importantes dentro do Kung Fu brasileiro, né? E essa é uma coisa muito legal, a gente sempre está trazendo pessoas como você, que tem, né, conhecimento para estar passando adiante, que sempre tem, né, informação para estar compartilhando. Acompanho suas postagens, eu gosto muito, acho muito legal. A gente vai entrar nesse tópico em relação ao tradicionalismo. Gosto muito como você aborda muitas das postagens. E como você falou, em relação ao pai marcial, não se existe um certificado de pai marcial, né? Hoje se faz uma certificação de professor, mas às vezes até acho meio uma forma assim engraçada o pessoal dentro das artes marciais, principalmente chinesas, de meio que colocando, como é que eu posso falar, graduações, não seria graduações, mas terminologias traduzindo, né, do chinês, que no meu ponto de vista é equivocado, pelo fato de eu também falo 3 línguas e sei que a tradução ao pé da letra é equivocada, você não pode traduzir, você tem que interpretar. E às vezes eu vejo ali títulos, né, de pessoas colocando terminologias meio que equivocadas e não existe isso, né? Você está na frente
de um grupo, de uma pessoa ali, você está lecionando, você já é considerado já o guia daquela pessoa, você é o pai marcial, né? Como você acabou mencionando, né? Não tem um certificado professor, certificado Sifu, certificado Qigong, certificado Sitaigong e assim por diante. Você, assim como um pai, né? A única coisa que você recebe quando o filho nasce, você tem a certidão de nascimento, mas não vai te dar uma certidão de pai, uma certidão de avô, uma certidão assim que vai nascer na família, crescendo a família, você automaticamente já tem aquele título, né? Então, é bonito essa parte da arte marcial tradicional que a gente vai conversar hoje. Eu vou partir para a primeira pergunta, porque senão a gente vai ficar aqui até e vamos comer perguntas aí no meio do caminho. Como que foi, né? Oi? E por mim não tem problema algum, eu tenho todo o tempo do mundo. Opa, tá ótimo então. Como foi o seu primeiro contato com as artes marciais e por que você se inspirou em dedicar especificamente ao estilo do Wing Chun? A gente sabe que, né, dentro do Brasil, até mesmo na sociedade moderna hoje, o MMA, o kickboxing, o jiu-jitsu, né, que é muito famoso, o Brazilian Jiu-Jitsu, muitas pessoas elas como é que posso falar, se inspiram através, né, do UFC ou então outras artes marciais que também são um pouco mais conhecidas, né, digamos assim, dependendo da região. Por que realmente você falou, não, o Wing Chun foi aquilo que me chamou e eu quero começar a treinar o Wing Chun, mas claro, conta pra gente um pouquinho em relação à sua história na arte marcial desde o início. Certo, boa pergunta, interessante. Realmente, quando eu não comecei exatamente no Wing Chun, né? Comecei no Karatê. E do Karatê eu fui para o Pei Shaolin, né? Que é o Shaolin do Norte. Uhum. E o meu Sifu, naquela época, o Sifu Osivaldo, que foi aluno do Sifu Ronaldo, que é da linhagem do mestre Pong mesmo, né? Enfim, não tem para onde correr. Conheço. Então, assim, foram anos maravilhosos. Passei 5 anos com ele. Uhum. E eu queria até pegar aqui, se é possível, só licencinha. Claro, fica à vontade. Ele foi se aposentar. Quando ele se aposentou, por razões religiosas, né? Em uma certa determinada seita, considerada da religião, uma seita, e ele disse que iria se dedicar àquilo ali e ia parar de dar aulas de Kung Fu. Então, assim, e ele disse assim para mim, olha, eu vejo que você é muito bom com o estilo de média e curta distância, por que você não treina o sistema Wing Chun? Eu não sei nem o que é. E ele me indicou assistir o filme do Grande Mestre, né? Iban, a pessoa ali do ator Donnie Yen. Uhum. Eu assisti o primeiro filme, eu lembro até hoje, eu achei impressionante, fiquei maravilhado com os movimentos, com a simplicidade, né? E aí ele me presenteou com um livro do mestre Lee Hong-ki, né? Que na verdade é um mestre do Marcos Abreu, de Abreu, o mestre Marcos Abreu, um amigo querido, pessoa muito especial aí para o Kung Fu. Só um adendo, desculpa te cortar, é esse livro aqui? É! Eu também tenho, foi um dos meus primeiros livros de artes marciais. Boa. Tá aqui ele, ó. Que legal. Desculpa, pode continuar. Nossa, olha, e ele autentificou aqui para mim, tá? Que legal. Não, meu antigo Sifu, Uhum. e ele colocou assim, eu, Osivaldo, ofereço esse livro para um dos meus melhores alunos, o último da temporada, Rubem Teles, assinado Sifu Osivaldo. Esse livro ele tinha me dado, mas aí depois ele tinha pedido de volta. Aí, quando foi em 2023, ano passado, ele veio me visitar e me deu de novo. E aí ele colocou a data da entrega, foi dia 9/5/2023. Está aqui nesse livro. Que legal. Porque ele cuidou de mim e
não somente nesse sentido, mas de me guiando a um Sifu de Wing Chun, né? E ali eu iniciei meus treinamentos com o Sifu Daniel Filho, do Instituto Wing Chun, aluno do Sifu, do mestre, né, Marcos Teixeira, que foi aluno de Benny Man. E Benny Man, por sua vez, foi aluno dos filhos de Ip Man, Ip Tin e Ip Chu. Tempos depois, por conta de dificuldade financeira, mas principalmente por causa de deslocamento, eu saí de lá e fui ser aluno de um Sifu mais próximo daqui, mas da mesma escola, da mesma linhagem. Era, inclusive, Sidai dele. O Sifu... Nossa, agora para lembrar... Geraldino Costa. E aí, Geraldino, passei um bom tempo com ele, me graduei com ele também. E aí, houveram contratempos, problemas e perseguições, aquele mesmo picuinhas, infelizmente, entre o Daniel e o meu Sifu atual, naquele momento atual. E aí eu tive que sair do instituto. Fui para uma outra linhagem, a linhagem Khan, na pessoa do Sifu Neilton, uma pessoa maravilhosa, que me acolheu, mas eu não durei muito tempo lá, nem fui graduado. Foi uma experiência bacana de amizade que nós fizemos, mas não fiquei lá por muito tempo. Logo eu fui para a linhagem do Sifu Nilson Carvalho e Agnuma, que foi aluno de Sanchan, que foi aluno dos filhos do patriarca Imã Iptin e Ipchun, né? Ele foi principalmente aluno de Iptin, mas Iptin, pelo seu falecimento, não pôde dar prosseguimento. E ele continuou aluno de Ipchun, que já está com 100 anos, né? Se eu não me engano. Caramba, esse cara fuma que nem um caipora e está vivo esse tempo todo. É impressionante como Deus ele abençoa as pessoas dessa maneira, né? Para você também ver como naquela década de 70 e durou muito, hein, cara? Com aquele tipo de tabaco antigamente que era muito pior que hoje, foi até os 72, se eu não me engano, 73 anos de idade. Durou bastante. Durou bastante. Era para ter durado mais. Sim, se tivesse tido qualidade de vida nesse sentido, né? E aí, Sifu Nilson Carvalho foi uma pessoa maravilhosa para mim. Uma pessoa excelente, excepcional. Ele aceitou todas as graduações que eu tinha, me graduou, fez o BAICI comigo, entregou uma faixa preta, me nomeou Sifu, né? E, infelizmente, não conseguimos mais por conta que ele mora em São Paulo. E eu aqui em Fortaleza. E aí houveram alguns contratempos e não conseguimos mais seguir em frente, mas somos amigos até hoje. Inclusive, ele sofreu um acidente recentemente, machucou, quebrou uma das pernas. E aí nós estamos aí nos solidarizando com ele, né? Pessoa maravilhosa. E aí, só que antes de me filiar a ele, eu procurei o meu atual Sifu. Eu sempre quis ser da linhagem de Muiá. A rede social que eu usei para falar com ele, ele não usava mais, eu não sabia. Aí eu pensei, pô, que caba arrogante, né? Não responde, rapaz. Não é nada disso. E aí hoje eu estou com ele já, com esse meu Sifu atual, né? Já estou com ele há 3 anos. O que ele fez comigo? Ele faz comigo somente manutenções do sistema, daquilo que eu já sei dos domínios. Por exemplo, o domínio tem durado 1 mês. Tiurintal durou 1 mês, Chankil durou 1 mês, o Di 1 mês. Eu já estou indo para o domínio de Mui Fajong. Né? Eu estou de Biu-Di para Mui Fajong. Mais ou menos isso. Fazendo aí Biu-Di para ir para Mui Fajong. Que é o nível, né, do Gerjong e do Buk Yanjong, que é o boneco de madeira. E aí, em pouco tempo, com certeza, aí nós iremos nos formar. Por quê? Porque eu já tenho 17 anos só no sistema 21. E agora, uma coisa interessante que você falou aí, que me chama bastante atenção, é que hoje a Jiu-Jitsu, Judô, Muay Thai, o MMA são muito populares.
Só que na minha época que eu comecei a praticar, já eram mais populares do que o Kung Fu. Na minha escola que eu estudava, que eu comecei adolescente, com 13 anos de idade, ali mais ou menos, só tinha eu que praticar Kung Fu. É uma escola enorme, né? Com vários horários diferentes, né? Então, assim, muito aluno, e só eu Kung Fu. Inclusive, uma vez, isso quem conta meu irmão, porque eu tinha esquecido, e ele conta que uma vez juntou-se 10 alunos lá da escola, depois da aula, para lutar contra mim, duvidando da qualidade do Wing Chun, né, do Kung Fu. E ele disse que eu venci. Eu disse, rapaz, eu não lembro disso, né? É engraçado que eu não lembro disso. Por que eu não lembro? Eu vou explicar. Porque eu tive depressão e foi um abalo tão grande, isso eu tive em 2018 para 2019, e aí eu esqueci muito do meu passado, da minha adolescência, infância principalmente. Então, eu ainda estou no processo de recobrança através da análise e da hipnose clínica, né? Então, assim, ainda ele fala essa história na roda de família, ele conta. Então, assim, por que eu não, aí, respondendo a segunda pergunta, né? Por que eu não migrei para esses estilos? E muito interessante que você falou aí, eu vou me apropriar disso que você falou, que são estilos. Primeiramente, eu herdei uma tradição Kung Fu na minha casa, porque meu pai praticou Kung Fu antes de eu nascer, né? Legal. Diga ele bem magrinho, parecendo uma grade, né? Ele, meu irmão, meu tio, quer dizer, o irmão dele, praticando Kung Fu. Muito bacana as histórias que eles contam do mestre deles e deles também. E aí isso foi uma inspiração para mim, né? E aí o meu pai via eu muito ligado com videogame, joguinhos, perda de tempo para o jovem, que deveria estar estudando, focado nos estudos, mas às vezes queria deixar de estudar para jogar. Aí o meu pai disse, não, eu vou investir na sua educação Kung Fu, porque é algo que forma o caráter e é algo que distrai, enterte também o jovem, né? E aí eu fui e descobri que o sistema Wing Chun, hoje eu sei, ele é mais que um estilo. E você falou estilo. Por que eu não quero saber de estilos? Porque estilo, o termo estilo é limitante. Quando você diz estilo, você está falando da assinatura de alguém, da característica de alguém, da personalidade de alguém, da essência de alguém. Por exemplo, como você tem na sua camisa, o icônico Bruce Lee, ele, depois de ter alcançado algum nível de conhecimento do sistema Wing Chun, ele desenvolveu a sua própria expressão Kung Fu, e isso ele nomeou de Jeet Kune Do, né? Caminho do punho receptador, né? Mas ele disse que Jeet Kune Do é o nome da ignorância dele. O que significa isso? Aparentemente um arrependimento, talvez de ter criado um estilo, porque quando você cria um estilo, Ronald, ou quando você pratica um estilo, você não vai ser autêntico. Você vai imitar alguém. Você vai imitar a movimentação de alguém, a expressão de alguém, e isso vai tirar de você a sua própria identidade. E o sistema Wing Chun, como outros sistemas de Kung Fu que existem, ele transcende essa questão de dar um produto a alguém. Ao invés de te dar um produto, eu te dou um caminho, um meio, uma ferramenta, um bojo de ferramentas, uma plataforma, melhor falando, na qual você pode explorar inúmeras possibilidades de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua realidade física e mental. Então, o processo exploratório em um sistema de Kung Fu é muito mais abrangente, é muito maior, é muito melhor do que um estilo. Né? E é isso. É por isso que eu me interesso tanto no Wing Chun, porque ele me dá uma liberdade para poder ser quem eu sou.
É interessante que você mencionou em relação a essa plataforma, é é a concepção, né, um pouco, como eu disse, né, em relação à tradução, porque no chinês, se você vai aqui, eu moro a uns minutinhos de Chinatown, as pessoas às vezes olham para a camiseta escrito Kung Fu, eles não sabem o que significa Kung Fu. Se você falar Wushu, sim, que é a arte marcial chinesa, mas você fala, ah, você treina Kung Fu, alguma coisa? Kung Fu, eles olham assim para você, te perguntam Kung Fu. Então é interessante que a arte marcial chinesa, ela virou mais do que um estilo de luta, ela virou um método de vida, ela virou uma forma de viver, ela virou que é o que muitas das vezes a gente vê aí por grandes mestres na internet explicando a essência da arte marcial, que chamam como Kung Fu Life, né? Por exemplo, o Vida Kung Fu, por exemplo, o Grão-Mestre Dai Mamura fala muito sobre isso. Acho que a primeira vez que eu vi essa terminologia foi realmente com ele. Um grande, nossa, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente quando ele deu o workshop em Palm Beach no ano de 2017 ou 18 aproximadamente ali. Então é muito interessante quando você consegue captar mais do que apenas um método de luta, porque a arte marcial chinesa talvez Deus queira, você nunca vai precisar entrar no braço com alguém, mas como que você vai estar utilizando aquelas ferramentas que você aprende em aula na sua vida pessoal, né? No seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Então, eu sempre gosto de falar essa analogia, fazer essa analogia entre relação à arte marcial chinesa, né, com os benefícios, né? Muita gente acaba, principalmente pais, pessoas assim um pouco mais de idade, acabam vendo a arte marcial apenas como um escopo do MMA, do UFC, e acaba generalizando achando que arte marcial simplesmente é como se fosse um cachorro de briga, com muito respeito a praticantes do MMA, que conheço bons praticantes respeitosos, mas uma grande parcela que até você vê na internet são pessoas que infelizmente acabam ali querendo provar que sabe alguma coisa ou mais do que alguém, e no final das contas você não precisa provar nada. Você precisa, na verdade, melhorar o seu caráter, a sua arte marcial e quem você realmente é, para ao invés de você querer ficar arrumando briga. Então a arte marcial chinesa é muito mais do que além do que acredito, do que movimentos corporais expressivos, né, numa prática de combate e de defesa pessoal. Coisa interessante que você falou, Ronald, é que uma coisa que eu falo internamente só para meus alunos, eu vou falar aqui agora, é que nós tentamos traduzir o termo Kung Fu, e dá para traduzir, literalmente, né? Maestria adquirida através de trabalho duro, ok. Mas para a mentalidade chinesa, Kung Fu não dá para traduzir. Kung Fu não dá para nem falar o que significa. Kung Fu não dá para falar em palavras o que ele significa. Por isso a necessidade do San Fat, como você falou aí, vida Kung Fu. Eu até ousaria falar que até mesmo quando nós traduzimos San Fat por vida Kung Fu, empobrece o termo em si, San Fat. Assim como traduzir o termo Kung Fu também empobrece. Porque vamos ver os ideogramas, né? San significa essência ou coração. Fat, fat significa caminho ou trilho, ou ponte, ou sistema. Então, Sanfat, se eu fosse traduzir, seria um meio adequado para se transmitir a essência de algo através da vivência. E Vida Kung Fu resume muito bem, muito bem. Só que a gente falando assim por cima, né, fica ainda entender o que de fato é. Então, por isso que eu digo para os meus alunos, é muito difícil, na verdade é impossível você aprender bom Kung Fu pela internet. Assistindo vídeos de mestres com os quais você não tem nem contato. Eu digo assim para o pessoal do online, né, que eu dou mentoria. Aqui eu vou mostrar para vocês coisas e vocês vão fazer aí, mas é necessário que nós tenhamos pelo menos um encontro pessoal para sentir, porque é o que se sente, é energia, é vida. Inclusive,
Você sabe o nível de Kung Fu do seu mestre, não somente pelo que ele fala ou pelo seu punho. Você sabe o nível de Kung Fu ou de compreensão de Kung Fu que ele tem no quanto ele expressa seu Kung Fu no dia a dia, nas coisas triviais, nas coisas corriqueiras. Como ele consegue transpor a barreira marcial para a vida. Se ele é uma pessoa de conduta, de boa conduta, de bom caráter, se ele, no momento de crise, ele está relaxado, assim como ele ensina seus alunos, entendeu? Se ele não luta contra a força de um oponente, entendeu? Então, como nós verificamos isso no nosso Sifu, no nosso mestre, é que vai nos trazer a real essência do que é Kung Fu. O que é Kung Fu? Tem a vivência marcial em que você sentia ali a marcialidade do seu mestre, o toque, né, dos membros, a questão marcial. Tem a questão de segredos que são passados somente pessoalmente, mas o maior segredo é como o tutor ele se mantém o exemplo vivo, a manifestação viva do Kung Fu que ele defende, que ele carrega, do nome do pai, né? De o pai, ancestralidade, né? Família que ele traz. Você tocou num ponto aí que eu normalmente uso falar, né, também para os meus alunos em relação ao Sampa. Sampa, eu uso dizer que é a essência da arte marcial. Você treinar sem Sampa não tem como. É como você fazer movimentos sem expressões e sem objetivo nenhum. É como se você simplesmente... Qualquer movimentação do nosso corpo, ela tem uma objetividade. Você dançar, você tem uma objetividade. Você simplesmente pegar uma colher para poder comer alguma coisa, você já tem um objetivo ali. Mas você fazer uma arte marcial sem essa essência é muito complicado. É praticamente, né, fazer movimentos ao vento, né? O que eu uso falar para as pessoas. É interessante porque na penúltima aula que nós tivemos, ou na última aula antes da cerimônia que nós tivemos ontem aqui, a cerimônia do chá, ou Kung Fu Chá, que nós tivemos aqui, um aluno novo me fez uma pergunta muito bacana, muito rica. Ele fez uma pergunta assim, se eu fizer um soco assim, vai e volta, tá certo? Isso é muito bonito para filme. É muito bonito para filme. Mas uma coisa que nós temos, pelo menos na nossa tradição, é a presença. Onde quando eu desfiro aqui um golpe, ele não sai de lá enquanto não for necessário. Porque nós temos um Quen chamado que diz uma mão nunca volta vazia. A mão nunca vazia. Isso é voltar vazio. Ainda mais porque quando você faz esse movimento de finta, né? Parece uma finta. Principalmente para um homem ou um praticante do sistema 21, ele tem em si aquilo que nós chamamos de Loi Lao Hoi Sun, né? Lat Sao Jet Chun. Ou seja, a mão que vem, eu detenho. E aquilo que volta, eu persigo. Então, quando você faz isso, ele vai querer bloquear. Ele vai querer acolher aquele movimento. Mas você voltou, ele vai seguir, ele vai te golpear. Então, você vai fazer isso aqui. Pá! E vai levar quando voltar. Né? Eu fiz essa demonstração para ele. E ele ficou ali maravilhado. Agora, como ensinar isso? Ou até mais do que isso, que eu ensino mais do que isso, eu estou dando um pequeno exemplo. Vídeos na internet. Não dá. Tem que ter vivência. Né? Tem que ter sanfa. Como você falou, é a essência das artes marciais. Exatamente. É muito legal o caminho que vai levando, né? Porque, na verdade, a gente está falando simplesmente de pequenos escopos em relação ao que realmente é o Wing Chun em arte marcial chinesa.
uma pergunta tão simples que te traz tanta informação, né? Tenho certeza que o pessoal hoje vai estar curtindo bastante esse programa. Partindo para a próxima pergunta, quais são, na sua opinião, os principais fundamentos do Wing Chun que todos os praticantes devem aprender desde o início? Muito bem. Uma coisa interessante nos princípios, inclusive nós vamos ter um seminário dia 16, né? Aproveitar essa oportunidade para falar um pouco disso, Claro. onde eu estarei fazendo o meu Sifu, Paulo Roberto, aqui em nossa escola sede aqui, no bairro Genibaú, em Fortaleza, para um seminário cujo tema é Conceitos e Fundamentos do Sistema Wing Chun. Ele vai ser tanto transmitido online pelo Zoom, e gravado, inclusive, né, com qualidade de som e imagem, que nós tratamos até uma equipe para isso, como vai ser presencial também para as pessoas que moram aqui, né? Já estamos com um bom número de inscritos e ainda dá tempo de se inscrever, né? É dia 16. Então, assim, a sua pergunta ela é muito pertinente. Por quê? Porque tem muita gente que começa no sistema, até acolhe os fundamentos nos domínios básicos, mas quando chega no avançado e no superior, eles esquecem. E eu acredito que isso é uma tendência. Porque você tem, por exemplo, a primeira trilogia do sistema, Siu Tao, Chan Kyu, Biu Ji, você tem ênfases diferentes. Não que sejam diferentes, mas as ênfases são diferentes. Por exemplo, Siu Tao trabalha muito a energia terra, a energia de conexão, né? A energia, aquela energia firme, tanto que eu digo para os alunos, eu pergunto a eles, vocês sabem quando é que começa o Qi-Sao? Aí alguns dizem, é o Chan Kyu? Não. Na nossa linhagem, como tem Siu Ning-Do, criado pelo patriarca Muyat, começa no Siu Ning-Do. Quando o aluno faz esse movimento aqui, isso aqui já é Qi-Sao. Por quê? O que é Qi-Sao? Qi-Sao é uma condição abrupta, aderir braços ou braços aderentes. Então, a primeira pessoa com a qual eu faço Qi-Sao sou eu mesmo. Os meus dois braços estão aderidos, compartilhando linha central, né, o centro. Olha que interessante que você vê a energia que eu estou usando aqui para fazer esse movimento. Não é um movimento solto, é um movimento que tem energia, né? Então, você percebe que esses detalhes fazem diferença. São fundamentos. Aí, quando você chega, Siu Tao, energia terra, firme, fixa, né? Enraizamento, tudo mais. Chan Kyu, já temos a energia água. Be water, my friend. Como diria Bruce Lee. Já é o domínio que trabalha a movimentação equilibrada, né? Onde você já vai começar a se mover, a fluir, né? E Biu Ji é o domínio do fogo. Já você trabalha a explosão, força. Só que, quando o aluno chega em Biu Ji, ele tende a esquecer Siu Tao, Chan Kyu. Por essa razão, existe o Muk Yan Jong, o boneco de madeira, que serve para corrigir a primeira trilogia. Em Muk Yan Jong, você não aprende nada. Não tem nada de novo em Muk. Muk Yan Jong, você pega todos os elementos, terra, água e fogo, e todas as ferramentas aprendidas nos primeiros 3 domínios, e vai fazer tudo no boneco de madeira a fim de refinar isso. Tem gente que está lá em Biu Ji, fazendo movimento todo torto, pêndulo, sabe? Perdendo linha central,
parecendo eu sei lá o quê. Aí vai para o boneco de madeira, opa, começa a se posturar corretamente, mas agora ele consegue fluir, consegue usar energia explosiva através do seu oponente, né? E eu gosto de brincar com os meus alunos dizendo assim, agora você vira um avatar, né? Dominando os elementos. Eu brinco dizendo isso, agora você vai virar um avatar. E aí, depois de dominar isso, vai para Luk Timpanquan, é o bastão de 6,5 pontos, e Patianto, que são as facas de 8 cortes. E agora, interessante é que o fundamento do Wing Chun é sempre o mesmo. Inclusive, o meu Sifu tem a dizer uma coisa muito interessante, eu pego dele, que quando você se forma, você consegue enxergar o sistema de fora. E você vê que tudo é uma coisa só. Só existem desdobramentos do mesmo. Aprofundamento do mesmo. Tanto é que o domínio mais demorado é Siu Lintao. Siu Lintao, ele vai ser o mais demorado, por quê? Porque ele contém todas as ferramentas. Chunky, Biu Ji e para frente, vai só explorar o que está em Siu Lintao de maneiras mais profundas. Tá entendendo? Então, o sistema Wing Chun é um sistema extremamente simples, objetivo, não tem muita misticidade, e eu tenho uma queixa muito grande com mestres que gostam de, como diz, não sei como é que diz por aí, cozinhar o galo do aluno. Você aí fala assim, porque esse é o termo que eu conheço. Você aí usa também? Não. Cozinhar o galo é enrolar o aluno. Uhum. Né? Porque tem muito. O galo tem a carne dura, demora mais, né? A cozinhar, não é como a galinha, né? Então demora. Tem mestre, meu amigo. Olha só, para você ter ideia, o absurdo que é o charlatanismo, só cá entre nós, que segura o aluno durante anos em Paxal. Paxal! Não, sério. Eu trabalho diferente. Uhum. Quem vai me dizer o tempo de formação é o próprio aluno. Se ele aprendeu, basicamente, não precisa ser um enzinho, não. Basicamente, se ele aprender aqui Paxal, né, de forma básica, já conseguiu dominar um pouquinho, vamos em frente, vamos para Paquidá, né? Vamos para Paquidá. Entendeu Paquidá? Vamos para Lapsal, né? Aprendeu? Vamos agora para Antisal, né? Vamos para Antisal, beleza? Aprendeu? Vamos agora para Luxal. Né? Depois de Luxal, aí faz os outros exercícios que tem. Não tem porque tá segurando o aluno. Passou o Luxal, Jiaosal, né? Aprende essas coisas. Porta de fora, porta de dentro, vai para Tissal. Não tem porquê. Tanto é que uma coisa interessante que você falou, que é a mercadologia. Não sei nem se vai cair em outra pergunta, isso aqui que eu estou falando. Uhum. Já aproveito já para matar 2 coelhos numa cajadada. A mercadologia dos sistemas de Kung Fu no Ocidente, onde você, de forma ignorante, pega o machado e vai dividindo tudo para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. O único objetivo é esse. Não é para melhorar a qualidade do ensino, é para ganhar dinheiro. Como? Tradicionalmente, os mestres de Kung Fu não têm cerimônia e não têm certificação para domínio. Não tem. Não tem faixa para domínio. Eu chamo de domínio, mas popularmente chama de nível, né? Não, é assim. E assim é assim que eu faço. Eu não certifico o aluno para domínio. Eu certifico o aluno para Baici e Jiu Pai. Só para isso. Uhum. Agora sim ele pode ser certificado. Por quê? Porque a graduação acontece no Sanfá, na vida Kung Fu. A graduação é dia a dia. Eu vou vendo que o aluno está apto para aprender uma nova habilidade, eu vou passar para ele. Não importa se é de Siu Lintao, se é de Chan Kiu, se é de Biu Ji.
Só que, claro, segue uma ordem, segue uma cartilha, né? Não pode aprender patiantou enquanto está em si o Nintal. Não, tem que seguir o processo, programa de treinamento. Mas eu não vou fazer cerimônia para domínio. Cobrar o meu aluno para passar por um domínio. Não. Quando a gente passa o aluno para o domínio, a gente faz o seguinte, o sal, que é, né, aquela coisa do aluno, e quem estipula o valor não é o mestre, é o aluno. Eu sempre digo para o aluno, dê um valor que não seja pesado para você e não seja leve para mim. Entendeu? Eu não estipulo. Eu não estipulo. É aquilo que o aluno pode. Está entendendo? Por quê? Trabalhamos a questão do desenvolvimento humano e do desenvolvimento pessoal. Quando um aluno me dá um valor X e me diz que aquele valor X que ele determinou é o que ele pode, ele está me dizendo o quanto aquilo ali vale para ele. O quanto aquilo ali tem importância para ele. Está entendendo? Então, isso é uma forma de avaliar o aluno também. Está entendendo? As coisas não podem ser forçadas, devem ser naturais, devem seguir seu curso natural. Isso é o taoísmo. Isso é o taoísmo. Porque as pessoas querem hoje fugir dos princípios e dizer que são mestres. É difícil, amigo. É difícil defender essa galera. Então, assim, então, aluno meu não recebe certificação. Ele faz ali o pagamento do que ele acha justo, eu recebo e passo ele para o próximo domínio, e somente quando ele se formar no sistema, eu não gosto do termo fechar o sistema. Por quê? Porque fecha para mim. Para mim, sempre a gente está sempre aprendendo. Inclusive, como eu digo para o meu Sifu. Sifu, mesmo que eu me forme com o Senhor, eu vou sempre fazer mensalmente a manutenção do sistema. A manutenção do sistema, porque, cara, eu olho para mestres como o Sitaikun, Léo Imamura, eu consigo ver a dor no olhar dele por não ter mais Muyá, por não ter mais o mestre dele com ele. E eu vi isso na live, mais precisamente vi ele na live que ele teve com o mestre de Runká, eu acho que foi mês passado, não sei. Muito boa, inclusive eu participei lá, né? Sugeri uma pergunta lá para eles. E eles disseram, nós não temos, fica muito difícil para nós porque nós não temos esses vivos. Ele falou isso e eu disse, poxa vida, isso tocou meu coração e me fez valorizar o meu mestre muito mais do que eu já valorizava. Eu disse, poxa, então eu vou valorizar o meu mestre enquanto ele está aqui. Quando ele estiver vivo, olha, eu vou aproveitar esse cara o máximo possível. O máximo possível. Vou aproveitar o meu grão-mestre também, enquanto ele estiver por aqui, né? O Rogério Baeta. São pessoas maravilhosas. Só você conhecendo para ver. Então, assim, aproveitar essa galera enquanto ela está aqui, porque eu entendo que a gente nunca se forma. E aí o problema é a falta de fundamento. É a falta de fundamento que se gerou devido à ocidentalização da arte marcial. Como é que eu posso ocidentalizar algo que não é ocidental? Como é que eu posso fazer um pôr do sol se do sol nascente? Né? Você está apagando, de fato, o brilho da arte marcial, porque ela não é daqui, de onde se põe o sol, ela é de lá, de onde ele nasce. Puxa vida, fenomenal. Tem muitas coisas, né, dentro desse ponto que a gente estava conversando, que eu gostaria de meio que pincelar ou revisar, ou talvez, né, comentar sobre, partindo das últimas coisas que você comentou em relação à ocidentalização. Eu normalmente chamo de americanização, né? Porque, infelizmente, dentro dos Estados Unidos, eu vejo a comunidade do Kung Fu já um pouco mais tradicional, mas, infelizmente, artes maravilhosas como Karatê, Taekwondo, é difícil você encontrar uma escola boa, e não é arte marcial, é aquilo que eles chamam, né, de hoje ter a terminologia chamada de McDojo, que é você vai, faz um intensivão de 6 meses e sai com uma faixa preta ali. E é triste de ver isso, porque
de novo, né, artes orientais que vieram, né, da Ásia, que tem a sua filosofia, tem a sua herança marcial, tem a sua história, chega aqui, vira um intensivo, um programa, e a pessoa às vezes sai sem saber nada, paga ali um valor estimado, né? E acaba, né? Como é que eu posso falar? Recebendo, investindo na verdade numa mentira, né? São duas pessoas ali que estão cometendo um grande equívoco. O professor que está passando a perna no aluno e o aluno que não vai buscar informação. Você tem que buscar de onde você está tirando informação, né? Você não simplesmente pode acreditar no primeiro lugar onde você entra que você vai achar que ali vai ser uma verdade absoluta. Eu acho que é importante você estar estudando, buscando aonde você está entrando, com quem que você está aprendendo, para que você possa ter ali informações o suficiente para saber se seu investimento está sendo, né, valorizado ou não. Né? E, infelizmente, eu lembro que um dos lugares onde eu treinei o Wing Chun ano passado, tem aquele filme chamado The Final Fight, com o Ip Man. É o Com Velhinho, um filme muito bom, acho que em português chama A Última Luta, o Confronto Final, uma coisa assim. Não é com Donnie Yen, é com um velhinho que ficou... É um filme muito legal de Wing Chun. E eu lembro que... Já. Esse filme é muito bom. E eu lembro que ali no primeiro lugar onde eu treinei o Wing Chun, se falava o seguinte, né? Que tem que se dar o valor à arte marcial, mas se falava sempre, o Wing Chun não é pra gente pobre, porque é uma frase que ele fala no filme. E você começa a olhar e falar, puxa vida, que triste, né? A pessoa, quer dizer, às vezes, como você mencionou, com os seus alunos que você faz, você, né, não coloca uma carga pesada, você coloca realmente o que ele pode dar valor àquilo que ele está aprendendo, porque ele tem que aprender que aquilo ali tem valor. Porque quantas vezes eu já vi pessoas que aprendem de graça, né, passa uma semana, desanima. Por quê? Porque não está nem aí, não tem valor nenhum para ela, mas a pessoa que trabalha, que ela se esforça, que ela corre atrás, pô, eu tenho que pagar essa mensalidade, eu preciso ajudar o meu Sifu, preciso, né, tá pagando a manutenção, tá ajudando ele de alguma forma, né? Porque ele também tem que ter o custo de vida dele, tem o tempo dele, ele se esforçou, foram anos de dedicação. Então é difícil ver quando as pessoas, né, voltando ao charlatanismo, as pessoas acabam ali fazendo como se fosse uma indústria para querer pegar a pessoa, colocar a pessoa né, meses e meses e anos, igual você falou no Paxal, e acaba o aluno não desenvolvendo nada, talvez com medo de aquele aluno cair para outro lugar, ou se acabar se formando, né, e depois indo para outro lugar, onde não se ensina, acredito, o tradicionalismo dessa forma, porque se fosse seu pai é marcial, né? Voltando à parte em relação à parte comercial, as pessoas acreditam que você pega um certificado, tchau, estou indo embora, vou abrir minha escola, se cuida, adeus. E não é assim. Tem sempre o cuidado do seu mestre, porque ele foi a pessoa que dedicou o tempo dele. As pessoas hoje acreditam que eu estou pagando, então o cara tem que fazer o que ele quiser ali. Vai fazer cambalhota, porque eu tô... não funciona desse jeito, né? Não aprendeu o tradicionalismo, não aprendeu o Molduco, não aprendeu o Wudê, que é a virtude marcial básica dentro de qualquer arte marcial chinesa, para que a pessoa possa estar, né, cuidando daquela pessoa, aprendendo valores marciais, né, como um pai de família, pessoa que tem um pai, que tem a mãe viva, né, às vezes leva para juntar, às vezes paga uma compra, às vezes ajuda com uma conta, porque às vezes tem, né, um valor, tem um emprego bem melhor do que a aposentadoria do pai, e faz isso com amor. Na arte marcial, eu vejo da mesma forma que deveria ser feito, porque são ensinamentos que são trazidos dentro do tradicionalismo chinês, onde as pessoas elas não conseguem captar isso. Você cuidar, você tomar conta do seu mestre, né? Como eu falei, eu treinei num lugar onde você era obrigado a ajudar a pagar o site da pessoa, você era obrigado a pagar a mensalidade, né? O que a gente chama de rent, como é que fala? O aluguel do espaço, o cara andando de Mercedes e eu com Honda andando 96, cara. Então, assim, uma coisa é o professor precisar, né? Outra coisa é você ali tá no espaço onde o cara coloca peso em cima de você, atrás de peso, chamando isso de tradicionalismo. Então é muito triste a gente ver como que em alguns lugares a arte marcial ela toma vantagem de pessoas às vezes fragilizada pelo conhecimento de não conhecer que é aquilo que realmente funciona dentro da tradição chinesa e acaba colocando peso sobre elas, né? Isso é muito, infelizmente, isso é muito real.
É muito real. Você chama de tradicionalismo uma coisa que não é tradição. Eu acho que tem uma pergunta mais lá na frente, que você me perguntar sobre a tradição, então eu não vou deixar para responder agora, eu vou deixar quando ela chegar. Uhum. Perfeito. Uma coisa também que a gente estava comentando em relação a, né, o que foi o início da pergunta, né, os princípios fundamentais. Só o último adendo em relação a essa pergunta. Quando a gente fala de princípios, você mencionou em relação ao Silintal. No Sifu sempre fala, o Silintal é a parte, é o mais simples do estilo, mas começa com o mais avançado. O que significa a simplicidade ou avanço? Quando você está num sistema onde você precisa complicar para que você possa desenvolver algo, você tem que descomplicar, né? Você tem que tirar aquela tensão do seu corpo, né? Não por mais tensão, não querendo desmerecer os estilos, até porque pratico outros estilos de artes marciais também, mas as pessoas elas não entendem que a simplicidade dentro da arte marcial, dentro do Wing Chun, é algo fundamental no ensinamento do currículo marcial, porque foi um currículo muito bem estruturado. Tá? Não foi alguém que chegou ali, que acordou e falou, pô, hoje eu vou ensinar isso, isso e aquilo, e acabou. Né? Claro que houve desenvolvimento de acordo com, né, com a história, até chegar ao que a gente tem hoje de Wing Chun nas nossas mãos, mas existe um processo de desenvolvimento que às vezes muitas das pessoas elas não conseguem entender por não praticar, talvez com não gostaria nem de dizer com verdade. Como? Você vê, por exemplo, desculpa que te interromper um pouco. Não, por favor. Você vê que em todas as mitologias ou crenças sobre a criação do mundo, você vê pelo menos ali quando existe, por exemplo, a mitologia nórdica, ela usa o termo havia o caos, né? E aí, se você pega para o cristianismo, a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo até de Deus dizer haja luz, né? Ex nihilo, em latim. Eu acho que é grego, é hebraico íris. Baralho. Hebraico íris, porque ele é morto, não existe mais, né? Hoje hebraico íris e tem esqueci agora, o hebraico moderno, né? Enfim, então, quando ele fala haja luz, uma coisa interessante, traz luz sobre as trevas, sobre o caos, você traz ordem. Você vê a bagunça e você consegue trazer ordem. E eu acho que é isso que o sistema Wing Chun faz. Ele observa o caos que há no mundo, porque o mundo é caótico, a vida é caótica, né? Aí, como eu gosto de dizer para os meus alunos, aquela frase do Coringa, eu sou um agente do caos. No sentido de trazer o caos para a análise. Traz o caos para a análise e aí você sintetiza o caos ou sistematiza o caos, organizando o caos por tabelas, por períodos, por níveis, né? Então, você está ali no caos, você tem que parar para respirar e fazer uma dissecação daquilo. E observar cada parte. Você falou muito interessante aí, né? Que é a questão de que o sistema Wing Chun, você começa pela parte mais difícil. Né? E, cara, como é difícil o iniciante relaxar, homem. Cara, o cara tá fazendo aqui Paxal. Quantos e quantos meus alunos? É só fazer aqui, ó. Então, eu ainda vou fazer assim, ó. Para ficar mais fácil ainda. E o cara faz assim. Ele move todo o corpo com o ombro tenso. Então, para aprender, eu tenho que dar aula até de anatomia para a pessoa. Né? Então, é muito interessante, porque isso é o mais difícil, é relaxar. Quando você está em Biu-Di, que o pessoal fala que é o nível da força, de fato mas é uma força relaxada. É uma força suave, porque ela não se desvincula de Chankyu e Sionintal. Ela tem que ter fluidez, ela tem que ser relaxada. É uma outra estrutura musculoesquelética diferente daquilo que ele estava habituado, que a gente está habituado.
Hoje eu estava em uma loja, isso é bem curioso, e eu estava comprando os elementos aqui para Santoi, que é a mesa, né, cerimonial. E aí eu estava comprando umas laranjas para colocar lá e outros elementos. E a moça do caixa, quando foi pegar, ela fez assim, o braço dela com muita dor, sabe, no ombro e tal. Aí eu olhei para ela, moça, isso aí pode ser um princípio, se já não for bursite. Aí ela, você é fisioterapeuta? Ainda não, vou me formar no, vou começar, quer dizer, começar a cursar no que vem, mas eu sou professor de Kung Fu. Eu posso te passar um alongamento que vai melhorar isso daí? Aí ela, pode. E tinham clientes aqui na fila, gente que estava ainda pegando as compras ali do outro lado, e todo mundo parou para olhar com interesse e aprender o alongamento. Legal. Pessoal, faz assim, para baixo, com a mão para baixo, né, palma para baixo, traz para o meio aqui assim para frente, e coloca lá em cima, depois solta tudo. E repete até haver um relaxamento completo. Quando eu fui olhar, todo mundo estava fazendo. Foi muito engraçado isso. Todo mundo fazendo esse movimento. Meu irmão estava comigo, observou isso aí. Ele disse, meu Deus do céu. Ele não perde a oportunidade de ensinar, né? De ajudar as pessoas. Então, isso é muito legal. Ela disse, eu senti um grande alívio aqui. As pessoas não sabem relaxar. E penso que relaxar é estar desconectado com a realidade, com o mundo, com o ambiente. Porque é aquela necessidade ansiosa de ter controle, de ter domínio, de fazer e tal, e acaba que se desconecta do outro. Por isso que nós falamos de conduta feminina, né? E feminilização da guerra, que é uma conduta que ouve primeiro e não que impõe, né? Mas aí é assunto para outro momento. Não, muito bom, não, parabéns, realmente deu um complemento muito grande em relação ao que eu ia mencionar, mas muito interessante essa sua visão e acontecimento cotidiano, né, que em pequenas coisas às vezes a gente acaba contribuindo na sociedade de uma forma, né, simples e às vezes acaba até modificando a visão de outras pessoas, modificando o dia a dia das pessoas, né, com uma atitude boa, né? Com uma atitude, com boas energias. É muito legal isso. Qual que é o papel da filosofia no treinamento do Wing Chun e como ela talvez influencia na sua prática diária? Coisa interessante, quando a gente fala de americanização, foi você que usou esse termo, e eu achei dos sistemas, inclusive a sua pronúncia do sistema 21, ela é americanizada. Uhum. Né? Nós fomos para aquilo que o patriarca Imã transliterou para o inglês britânico, digamos assim, que era o que ele conhecia, né? Se poderia falar não Wing Chun, mas Wing Chun, né? T-S-U-N, Chun. Então já vem a americanização. Inclusive, quando você fala filosofia, já é produto da ocidentalização da cultura chinesa, porque não existe esse pensamento de filosofia, não existe esse termo filosofia em chinês. Né? Nós chamamos de cultura, né? Cultura chinesa, nós não chamamos filosofia chinesa. Mas tudo bem, né? Haja vista que é uma ideia próxima, não uma adequada, mas próxima. Inclusive, quando nós falamos de filosofia, nós temos uma grande influência do pensamento platônico, se eu não me engano, com aquela questão do mundo das ideias e o mundo real. O mundo ideal, né, e o mundo real. O mundo ideal molda o mundo físico. E é daí que surge a noção de teoria e prática, que é algo que nós usamos muito no Ocidente. Inclusive, eu sou formado educador de trânsito e atuei já na área, e você tem ali, para tirar habilitação, aulas e prova teórica antes de aulas
e prova prática. Você só vai para a prática se passar pela teórica, você dicotomiza. Isso é altamente prejudicial para o ensino, porque eu sei que, na prática, né, que eu era professor prático, e os alunos que vinham da teórica vinham sem saber de nada. Passaram na prova os infelizes, mas essas criaturas, para não falar outra palavra, mas essas criaturas não lembravam de nada. Não lembrava mais nada. Por quê? Porque estudaram para passar na prova. E não vivenciaram aquilo que estavam aprendendo. O chinês clássico não trabalha com teoria e prática, trabalha com noções. Noções. Então, quando você tem noções, como é que é a noção? A noção, ela parte ou ela nasce da observação do que é prático. Não é algo que eu idealizo para colocar em prática, não, mas é algo que eu vejo acontecer e eu vejo a necessidade de idealizar aquilo ali para organizar. Como eu falei anteriormente, o sistema 21 observa o mundo, o caos, pega ele, disseca, né, e sistematiza. Isso é noção. Por isso que nós não podemos falar, por exemplo, a mais famosa, teoria da linha central. Não existe teoria da linha central, é noção de linha central. Porque isso aqui não vai funcionar na prática como é aqui, na teoria. Porque quando você sugere teoria e prática, você sugere a ideia de tudo que eu teorizar tem a obrigação de acontecer na prática de uma maneira católica, de uma maneira exata. E não é assim que a vida é. A vida não vem numa planilha. A vida não vem organizada. Nós organizamos nossas ideias, mas temos que entender. Aí vem uma coisa que eu falei para os meus alunos ontem. Gente, vocês têm que entender que a vida existe para nos frustrar. Então, nós só vamos nos frustrar quando nós temos as expectativas erradas. Quando nós temos os anseios errados. As pessoas gostam de romantizar o que não é romântico. Por exemplo, eu estou frustrado porque esse não é o trabalho ou a profissão dos meus sonhos. Eu queria ser médico, eu queria ser advogado, ou eu queria ser qualquer coisa, mas eu não estou sendo isso, eu estou sendo Uber, eu estou sendo faxineiro, eu estou sendo... Cara, isso é uma besteira. Sabe por que chinês, onde chega, ganha dinheiro, filho? Sabe por quê? Porque ele não está nem querendo saber do que é que ele vai trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar a vida dele. Ele quer construir a vida dele para, quando chegar à velhice, ter uma previdência pessoal. E não depender de governo. Está entendendo? Esse é o pensamento. Esse é o pensamento, por quê? Isso é ser como a água. É estar disposto a se adaptar a situações que surgem. E não querer impor o meu desejo, a minha vontade, não. Se está me permitindo estudar medicina, eu vou estudar medicina. Mas se não me é permitido, eu não vou curar um braço, fazer birra, pisar o pé no chão e morrer? Não, eu vou à luta, ora. Eu vou lutar, eu vou trabalhar de qualquer outra coisa. Eu vou fazer, eu vou criar meios para que eu chegue nisso. Né? Eu vou criar condições para chegar nisso. Então, a questão... Eu gostaria que, inclusive, que você repetisse a pergunta na parte B, a segunda parte da pergunta que você me fez, para eu poder me situar. Sim, seria como ela se influencia na prática diária. Como que a filosofia se influencia na prática diária. Pronto. As noções da cultura chinesa, elas podem influenciar, não na prática em si, mas na nossa vida como um todo. Na nossa vida como um todo. E quando eu falo de vida, eu não estou falando daquilo que se manifesta fisicamente. Eu estou falando daquilo que, antes de qualquer coisa,
se manifesta internamente. Porque as pessoas têm uma noção errada, que eu já falei isso, eu não sei aonde, eu acho que é alguma postagem minha no Instagram, que elas têm a noção de que a mudança vem de dentro para fora. A mudança não acontece de dentro para fora. A mudança acontece de fora para dentro. De que maneira? Da maneira na qual o indivíduo acolhe aquilo que é externo. E ele internaliza de uma maneira adequada e ele reverbera esse entendimento de volta. E aí nós temos dois tipos de energia que nós chamamos, nós denominamos o Kung Fu, que é a energia Lek, que é a energia ou força muscular, que ela é externa, e temos a energia Qi, que é uma energia interna. Então, primeiro vem uma energia Lek, que é a energia do outro, do mundo ao meu redor. É uma energia Lek, energia física ou externa. Ela vem, eu me conecto a minha energia Lek com essa energia Lek, e aí eu procuro internalizar essa informação para o meu Qi, para a minha energia interna. Esse Qi armazena isso e ele devolve em Lek novamente. Por isso que nós temos o termo Chung Qi. Chung Qi, energia à frente, né? Alguns entendem como, ou interpretam como colocar a minha energia à frente, impor a minha energia, e não é isso. É sempre estar conectado com a sua energia, sempre para frente, no sentido de acolher o Lek, o Ti nosso, sempre acolhendo a energia do cosmos, do universo ao redor, do mundo ao redor, da esfera que nos arrodeia. Entendeu? Então, a maneira que pode, tem muitas maneiras. Por exemplo, eu tenho alunos online, pelo nosso programa de treinamento online pelo Zoom, que é de cultura chinesa, que ajuda nos negócios. Tem gente que começou a empreender a partir do nosso treinamento. Gente que abriu, tem uma moça que abriu gráfica, gráfica. Tem aluno meu que já está querendo investir em estética automotiva, né? Tem gente já querendo investir, tem gente já querendo expandir, tem gente vencendo ansiedade, tem gente vencendo depressão, tem gente vencendo artrite, artrose, bursite, hérnia de disco, obesidade. Então, você vê que a importância de um sistema de Kung Fu para a vida, para as relações interpessoais, desenvolvimento de humanidade, né? Então, o sistema de Kung Fu, principalmente o sistema Wing Chun de Kung Fu, que é o que eu estou aqui apresentando, ele é poderosíssimo, não para te tornar um lutador. Não é o objetivo do Wing Chun te tornar um lutador. Ele também te torna um lutador, um artista marcial. Ele te ensina a lutar, te ensina. Mas não é o principal. Não é o principal objetivo. O objetivo principal é tornar você um ser humano melhor e te tornar um guerreiro da vida. Guerreiro da vida, alguém que vai lutar e vai vencer na vida. Né? E que, se precisar se defender fisicamente de alguém, é capaz de se proteger e de dar uma resposta adequada em justa medida. Caramba, hein? É uma tremenda de uma aula de Wing Chun que o pessoal vai estar tendo assistindo o nosso podcast, que eu acho que esse é o maior objetivo, a gente conseguir trazer pessoas de tão alto nível para estar. Oi? Está sendo uma espécie de seminário aqui hoje, hein? Né? Então, seminário de graça para o pessoal. Já sabe, quando terminar o canal, desculpa, o vídeo, as informações vão estar lá. Quem tiver interessado em conversar com o Sifu Rubens, só entrar em contato lá. A gente vai estar postando também no nosso Instagram. Mas, enfim, voltando ao assunto, eu acho que é muito interessante que você falou a qualidade e bem-estar que a arte marcial nos traz, não só na parte física, quando a gente fala parte física, eu falo, né, parte respiratória,
fazendo um exercício como, né, qualquer exercício que a gente está fazendo, aeróbico, anaeróbico, movimentando, né, mexendo, porque às vezes as pessoas partem no sedentarismo e acham que simplesmente a vida não tem amanhã. E às vezes o amanhã chega bem mais rápido do que a gente espera pelo fato de a gente não ter cuidado na nossa vida em relação à parte física. Mas também tem a parte emocional, também tem a parte filosófica, né, que a gente entrou já nesse aspecto que foi a primeira parte da pergunta, e foi interessante como que você pontuou em relação ao desenvolvimento de ferramentas que não se pensa jamais que poderia o Wing Chun estar se adaptando e conseguindo se adaptar a diferentes áreas da nossa vida, né? Business, você falando sobre empreendedorismo, falando sobre a parte, né, emocional, sobre depressão, cura, né? Não diria cura, talvez acho que seria um pouquinho. Por mais que eu acredito que a parte da arte marcial, sim, ela cura, mas a gente não pode, tem que se basar em relação a artigos científicos, mas tratamento ajuda a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor para que a pessoa possa estar, né, se desenvolvendo, se melhorando, né, aos poucos e possa estar, né, utilizando dessas ferramentas na vida pessoal. Cara, interessante isso que você falou, porque, assim, ontem eu estava com meus alunos e eu mostrei para eles a reforma do ambiente do Mucum. Eu perguntei para eles, olhando para esse ambiente, o que vocês sentem? Qual a informação que esse ambiente, que esse Mucum passa para vocês? O que um deles respondeu, o Tomás respondeu. Ele respondeu, disse assim, eu sinto paz, eu me sinto leve aqui. Eu vejo, aí o Silvio falou, eu vejo objetividade, simplicidade, fundamentos do sistema sendo expressos de uma maneira tão sutil, em uma simples organização em Feng Shui. Né? Eu achei, caramba, eu vou me matricular e vou ser aluno de vocês, viu? Porque vocês estão fera. Né? Então, assim, é exatamente isso que a gente quer passar. Eu disse para eles, aqui é um ambiente de cura. Aqui é um ambiente de cura. É um ambiente de reabilitação, de restauração, de desenvolvimento. Aqui não é a academia de artes marciais. Tanto é que você vai chegar nas artes, você vê um clima pesado, paredes pretas, sujo, aquela coisa. Então, assim, aqui não. Aqui, Mucum é a casa do mestre. Eu estou trazendo para vocês, para a minha casa, para a minha essência, para a minha pessoalidade, para a minha individualidade, mostrando para vocês o meu coração, San, né? Meu coração. Então, se o meu coração está desorganizado, sujo, vocês não podem me aceitar como mestre, como professor, porque eu não vou transmitir coisas boas para vocês. Né? Então, é necessário, como eu falei no começo, o aluno avaliar o professor dentro dessa perspectiva que ele está buscando. Porque, para minha sorte, e eu não estou falando isso com ironia, eu me sinto muito feliz, muito abençoado, porque todos os meus alunos sofrem de ansiedade. Sabe por que eu me sinto feliz com isso? Porque é uma oportunidade de eu ajudar eles naquilo que eu sou ajudado pelo sistema Wing Chun. Eu tenho, sim, eu sou diagnosticado com depressão e ansiedade de alto nível. Só que o Wing Chun me faz viver como um ser humano comum e tem mais. Se eu falar aqui, pessoas dizem, vamos mandar enterrar porque já morreu. Né? Eu sou asmático de nascença, eu tenho rinite, sinusite, ainda tenho tendinite, né? E eu vivo como se fosse a pessoa mais normal do mundo. Treino, faço a atividade física como qualquer outra pessoa de um rendimento comum. Entendeu? Graças à prática do sistema Wing Chun. Legal, né? É muito bonito de poder ouvir essa parte de que normalmente
artes marciais que eu poderia dizer que fossem assim mais comuns, né, que é onde a pessoa tem que passar por um treinamento duro físico para acabar se formando, você praticamente passou por um treinamento, diria assim, psicológico para que você pudesse estar se formando e te ajudando os seus discípulos a também estar combatendo coisas que você às vezes você não encontra por aí, porque é fácil você encontrar uma academia com muito respeito de novo de MMA, um cara que é bom de luta, né? Mas é difícil você encontrar uma escola, um Mukun, né? Que vai realmente te ajudar a você ser não só uma pessoa melhor, mas você conseguir lutar contra você mesmo, né? Contra essas coisas que vêm de dentro de nós que acaba às vezes nos afligindo psicologicamente, espiritualmente dessa forma, né? Sim. Partindo, pode ir lá. Partindo para a próxima pergunta. Na sua opinião, por que você acha que na sociedade moderna não se interessa tanto na aprendizagem da tradição dentro dos estilos Kung Fu? Eu vou me estender um pouquinho só nessa pergunta, até também para estar comentando, dando um pouquinho sobre talvez a minha opinião, você até pode depois compartilhar se você concorda, discorda, o que você acha. Uma das coisas que às vezes eu vejo muito em relação, né, à parte quando se fala de tradicionalismo dentro da cultura chinesa, eu já vi muitas pessoas falando em relação, né, que isso é besteira, que você aprender terminologia chinesa, você não precisa, né? Eu lembro que até quando eu recebi o meu Bai Si Man, que foi o meu nome em chinês do meu Sifu, né, falou, isso é uma coisa ridícula, porque você na chinesa, eu falei, eu entendo, mas imagina você praticar uma arte marcial que você não sabe o nome da postura. Você chegar ali e não sabe que o Mapu é um Mapu, que um Gumbu é um Gumbu, aquela postura ali que você se estende a perna, ou aquela postura que você, né, faz agachamento. Eu lembro que até tinha um colega meu que era bastante inteligente em relação a... Deixa eu só voltar aqui. Voltou, desculpa. Tinha até um colega meu que era muito inteligente, aparentava, né? Mas a gente debatia bastante nessa questão, onde ele estava também aprendendo o Wing Chun de uma linhagem. Aí eu não vou mencionar, mas o interesse dele era aprender para lutar. Não porque eu quero aprender, eu tô aprendendo Wing Chun para lutar, porque aí eu falei, tá, mas onde você tá? Eu tô no Chum Kill. O que você já aprendeu de drills, né? Aqui no inglês a gente chama de drills, que é Paksal, Lapsal. Não, isso eu não aprendi. Eu falei, como é que você não aprendeu o básico que é as ferramentas para te ajudar na sensitividade, tempo, espaço? Você está aprendendo apenas forma? Ele, não, porque através das formas a gente aplica a luta e você... E depois eu pego isso na internet, porque é fácil, toda linhagem é a mesma coisa, né? Eu falo, pô, mal sabe ele, né? Você vai no Practical Wing Chun de Wang Kan Lan, o bonsal dos caras é completamente diferente. Né? Como é que você simplesmente vai achar que toda a prática de Wing Chun é a mesma coisa, até um desrespeito com a arte marcial chinesa? Então, por isso que eu queria, né, entrar um pouco nesse detalhe em relação ao tradicionalismo chinês. Até peço perdão por estar me estendendo um pouquinho nessa pergunta, mas eu acho que é algo muito importante, porque muita gente, eles acabam esquecendo isso. Você não precisa se tornar um chinês ou fazer o cabelinho, né? Igual às vezes eu vejo pessoas em competição, colocam o cabelinho lá do filme de Wong Fei-hung. Acho que é interessante, com muito respeito, né? A pessoa que às vezes acaba gostando um pouquinho demais, mas eu acho que é importante, igual você falou, as suas postagens, eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu gostaria muito de conversar com você, era isso, que você pega muito, você traz uma didática muito importante para os seus discípulos e, claro, para a sociedade que está acompanhando a sua rede social em relação a tradicionalismo, a terminologia, explicação, né, sobre Sanfa, porque tem terminologias que não tem como explicar, igual você mencionou, que às vezes a gente explicar, traduzir, você vai estar se limitando ou talvez até se equivocando. Precisa ter aquela vivência marcial para que você possa estar ensinando aquilo que você a arte que você pratica, né? Até peço desculpa em relação a essa pergunta, mas qual que é a sua opinião, né, em relação a essa parte de tradicionalismo dentro do estilo de Kung Fu que a sociedade moderna ela meio que está deixando de lado? Muito boa essa pergunta. Eu vou lhe dizer, viu? Esse podcast vai dar muitos shorts bons, viu? Uhum. Para você botar aí depois aí na rede social, a gente... Isso aí vai ser muito bacana. Esse aqui vai dar um bom shot, inclusive. Então, vamos lá. E assim, a mentalidade que foi gerada em nosso tempo
ela não vem de pouco tempo, mas é pouco tempo diante daquilo que nós temos em termos de história do mundo, principalmente história do Kung Fu, né, que é muito antigo, né? Então, assim, tradicionalista pensa hoje, para o pensamento ocidental, é uma coisa impensada, uma coisa que não propõe mudança, uma coisa que não propõe ou que não permite tanta flexibilidade de mudança, de alternância, né? Uma coisa assim estática, uma coisa arcaica, mas não é isso, muito pelo contrário. Para o pensamento chinês, tradição tem tudo a ver com mudança, tem tudo a ver com inovação. Como eu te falei anteriormente sobre plataforma, o sistema Wing Chun é uma plataforma. A plataforma, você constrói uma coisa sobre ela, você coloca coisas sobre ela. Você tem que ter uma plataforma e sobre ela você coloca coisas ou constrói coisas e se movimenta nisso. Então, quando nós falamos de uma tradição, a tradição ela serve para guardar princípios reguladores, tá? Esses princípios reguladores, eles não são engessados, mas eles se adaptam às realidades. Então, como você falou aí, você tem as listagens, né? Eu gosto de dizer que as listagens, ou uma listagem, ela é um abecedário. Você tem ali A, B, C, D, E, F, G, H e tal, ou A, B, C, D, né, em inglês. Mas ali vai ser organizado, ali está fora de ordem. Ali não faz sentido algum, não é verdade? Mas ali vai ser organizado por uma pessoa que foi instruída a formar palavras a partir daquelas vogais e consoantes, ali, aquelas ferramentas, e a explorar aquelas ferramentas, porque nem tudo, nem todo o potencial daquelas ferramentas está ali. Por exemplo, um A, ele pode ser colocado vários acentos e grifes nessa vogal, mas no abecedário ele não tem. Ele não tem tio, ele não tem acento circunflexo, ele não tem acento agudo, não é verdade? Ele não tem. Mas dependendo do contexto no qual ele é colocado dentro de uma palavra, ele vai ter, vai ser adicionado. Por exemplo, eu gostaria de falar aqui de um movimento, o Paxal. Você não tem, na primeira trilogia do sistema e nas listagens, o Paxal. Você não tem. Você tem um movimento parecido que é o Sossal. Mas aqui não é Paxal. Paxal é isso aqui. Então, como é que eu vou entender esse movimento dentro da listagem? Como é que eu vou ver Paxal dentro de Sionintal, por exemplo? Não tem. De jeito nenhum. Nem Tianquil, nem Biudi. Como é que eu vou ver Paxal ali? Então, é necessário que a pessoa, o instrutor, o tutor, o mestre, saiba explorar isso. Saiba ver Paxal na listagem, porque tem. Não esteticamente, mas em termos de princípio, de conceito, porque Paxal, ele não é somente um argumento, ele é um conceito. Está entendendo? Então, a questão é, o Wing Chun não é estético, não é plástico. Por mais que você tenha uma certa plasticidade dos desenhos, não é verdade? Tem uma plasticidade. Mas o intuito não é esse. O intuito não é ficar nisso. O intuito é desenvolver princípios, porque as ferramentas carregam princípios, conceitos, reguladores. No final de tudo, quando você chega, porque você tem 3 fases do ensino: sal, pó e lei. Sal é a fase estruturada, a fase da tradição, a fase da obediência. Ali composta por Sionintal, Tianquil e Biudi. É a fase que você recebe uma tradição. É a fase que você recebe uma estética, né, de ferramentas. Aí vem a fase semi-estruturada do sistema, que é a fase PO, que é a fase do aprimoramento da tradição, do aprofundamento ou da expansão
da tradição, onde você tem Mui Fadiong, Luktin Panquan e Pachantor, que ampliam o entendimento. E você tem, por fim, a fase não estruturada do sistema, que é a fase lei, onde você descarta tudo aquilo que não serve para você e usa somente aquilo que você entende como melhor, dentro dos fundamentos de controle de quê? Vai sobrar o quê? Controle de distância, energia e estrutura. Só isso. Vai sobrar só isso. Você guardando esses fundamentos, entendendo eles profundamente, como o sistema te passou, você luta como você quiser. Você se expressa da sua maneira. Só não saia do fundamento. Porque isso vai te garantir a vitória. Entendeu? Então, a tradição era importante para regular a sua vida, mas não para prender ela e te impedir de ser você. Muito pelo contrário. Ela existe para garantir que você seja você com segurança. É isso. Que legal, cara. Achei muito legal essa última frase que você falou, que realmente é muito impactante, garantir que você possa, né, ter segurança e ser quem você é, né, e não te engessar simplesmente numa movimentação, tirando a adaptação daquilo que você precisa utilizar em talvez uma luta, ou então até mesmo na parte da vida pessoal. Porque muitas das pessoas, às vezes, elas acreditam que você, sendo tradicionalista, você, né, tem que, como eu mencionei, apenas virar ali um chinesinho ocidental, falso, e não é assim. Então, assim, a parte da tradição ela é muito mais além do que simplesmente conhecer terminologias, viver aquilo que você está ensinando como arte marcial, mas também conseguir garantir o conceito para que aquilo possa estar sendo seguro para que as próximas gerações estejam aprendendo da mesma forma que você, né? Achei muito bacana esse seu ponto de vista. Em termos de defesa pessoal, agora partindo um pouquinho em relação à parte um pouco mais superficial da arte marcial. Quais são, do Wing Chun, desculpa, quais são os principais pontos fortes do Wing Chun, comparação, talvez, aí, uma comparação com outros estilos, talvez? Bom, ponto forte, eu não gostaria aqui a comparar, ou a citando, né, nomes, mas você tem estilos, como você falou aí, né? Estilos que são muito performáticos. Você tem ali movimentos performáticos, acrobáticos, tem pouca, quase nenhuma objetividade. Então, em termos de características fundamentais, nós temos a objetividade do sistema 21, onde ele é objetivo na sua movimentação. Ele não anda por ar, mas anda pela linha. Porque fisicamente, nós sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Científicos. Primeiramente, a objetividade. Em segundo lugar, a simplicidade. Por essa razão, quando nós falamos da guarda do Wing Chun, nós temos que entender que, primeiramente, que não se dará assim. Tanto é que eu digo para os alunos, se vocês estiverem sob ameaça, não montem guarda. Deixe os braços relaxados, deixe o corpo relaxado. Deixe que o oponente diga qual vai ser a sua atitude. De repente, ele manda um golpe, você faz aqui um mansal, assim, ou assim. Esse mansal, que a palavra mansal é um conceito, quer dizer, mão que questiona, ou que pergunta, ou que conversa, que ouve. Essa conduta feminina, de ouvir. O que é que ele está falando? Eu me conecto ao movimento do adversário e a partir da energia que ele está me mandando é que eu vou dar uma resposta. Eu vou deixar a energia dele passar, eu vou respeitar aquilo que ele está me informando, então eu vou explorar a fraqueza.
Eu não luto contra a força. Outro princípio é não lutar contra a força. Deixar que a força do oponente passe, como um touro em uma tourada. Olé, né? Deixa ele passar. E você deixa ele passar, mas sem perder a conexão com o movimento dele, para entender onde estão os pontos fracos do movimento e, assim, na fraqueza, você atacar com força. Mas uma força contida, uma força que vai te permitir ficar ainda íntegro. Tem gente que faz muita força e se excede. Excede e perde a estrutura, pendula, cai, vai junto com o oponente para o chão. Não, deixe que ele caia sozinho. E se você puder, depois que ele cair, use técnica de perna, corra. Né? Então, mestre Mamura, né? Use técnica de perna e corra. E é isso. Então, as principais características do Wing Chun é objetividade, simplicidade e Wu Wei, né? Não usar a força. Uma coisa que você falou muito interessante em relação ao que a gente chama de Tinjin, que são a sensibilidade e a relação entre a energia que está vindo contra você e você utilizar contra ela. Meu Sifu, Didi Kondo, Harinder Singh, ensinou uma coisa muito interessante, que no combate entre duas pessoas, a melhor forma de você fazer com que o seu oponente utilize que você consiga utilizar a energia do seu oponente é se conectando com ele. Você não consegue utilizar aquilo que você não conhece. Você não tem como utilizar uma energia de uma pessoa se você não conhece a energia dela. Então, a relação que você cria contra o seu oponente na parte física, né, ao invés de chocar, mas você utilizar ele contra ele mesmo, essa eu acho fenomenal, porque é exatamente o conceito do Wing Chun sendo explanado dentro do Jeet Kune Do. Né? Você consegue ver a essência de que o Bruce Lee conseguiu extrair isso no meu ponto de vista, talvez o maior, um dos maiores artistas marciais do século, não só o Bruce Lee, mas Ip Man também, porque para alguém transmitir um conhecimento naquela década de 70, de 60, a 50, você precisava realmente conhecer. Então você sabe que ele realmente não é simplesmente uma falácia, alguém que falou, viu num livro. Você consegue extrair esse conhecimento em relação, né, à adaptabilidade, a você conseguir utilizar a energia do seu oponente, criando a relação entre o oponente e você, para que você consiga estar vencendo aquela parte física, aquele combate físico, é algo assim extraordinário. Você partir de um conceito e você externar aquilo através da movimentação. Como ele realmente aplicava não só nos filmes, mas era muito mais também conhecido, né, por ser aí a maior influência da arte marcial, eu diria que nos últimos 100 anos, ou vai continuar sendo durante muito tempo. Né? Como artista marcial, é difícil não admirar o trabalho que o Bruce Lee fez em relação aos filmes e também ao próprio trabalho na arte marcial em si. Em relação a como que você vê o papel, né, acredito que a gente até tocou em relação a esse assunto, né, qual que é o fundamento, a parte fundamental, se você acha que não tem ou tem tanta a importância os drills, né, como Paksal, Lapsal, Dantisal, Loksal, que você acabou mencionando dentro dos treinamentos de Wing Chun, e a importância de cada um deles separados. Para aqueles, claro, que não conhecem o sistema de Wing Chun, às vezes não faz a mínima ideia do que a gente está falando. Na verdade, vou falar aqui para você, para os ouvintes, e a maioria, eu vou ser polêmico, não por querer, tá? Mas por a maioria esmagadora dos praticantes de até mesmo de pessoas que têm o título de mestre, não sabem. Não sabem nem o que são essas ferramentas. Chamam de técnica. Quando você chama uma ferramenta de técnica, você está demonstrando ignorância. Quando você vai chamar de desdobramento, você chama de aplicação, demonstra ignorância. Por quê? Eu falo isso, por favor, não me interpretem com arrogância. Não arrogância do meu coração, porque se houvesse, eu iria impor aquilo que eu penso, mas eu estou só falando aquilo que é transmitido no sistema.
aqui como representante desse sistema. Então, assim, infelizmente, isso acontece. Só um instante. Pode entrar. Não presta atenção, não. Obrigado. É porque a gente fala muito do mercado. Perdão. Não, tranquilo. Depois das pedras nos rins, a gente tem medo, né? Então, assim, as ferramentas do Sistema 21 que você citou, elas desenvolvem com os 3 conceitos que eu citei na resposta anterior. Timing, distância pode ser traduzido como timing. Vamos falar de timing. Distância, controle de distância, que é o timing. Estrutura e uso de força. Esses 3 vai estar presente em todas as ferramentas de uma maneira exploratória diferente. Poderia falar aqui um pouco daquilo que a maioria dos mestres não sabe nem que existe. Que são as 3 sementes do sistema 21. Tensal, futsal e bonsal. Essas 3 sementes, elas têm a possibilidade de checagem de linha central e distância, mas também uma utilização de energia em diferentes vetores. Por exemplo, tensal, eu poderia fazer assim como o meu mestre faz, um L. Por quê? Porque ele tem uma energia frontal e tem uma energia lateral ao mesmo tempo, sem sair do seu lugar. Futsal, quando você faz isso, futsal, você tem a mesma condição no mesmo braço, só que para o lado de dentro e para frente. E bonsal, ele tem a mesma condição para frente e para baixo. Então, você permanece que o princípio de energia permanece, só que em diferentes vetores, olha. Isso aqui é um básico do básico do básico. E tem mestre que não sabe disso. É triste. Essa é a realidade. Não são mestres qualificados, infelizmente, mas vamos falar disso aqui. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de uma ferramenta que tem um valor pedagógico, didático, e que a sua intenção não é ser ela uma finalidade em si, mas te levar a algo maior que ela. Ela aponta para algo maior, que é a maneira com que você vai utilizar livremente dentro desse princípio regulador de energia. E aí você vai cada vez mais expandindo, expandindo, expandindo. Uma vez eu fiz um movimento em uma demonstração onde a pessoa deu um golpe nessa direção aqui, e eu fiz isso aqui e perguntei para eles. Quando eu golpeei assim, ó. Parece um movimento de karatê, né? Ó. Então, qual o nome dessa ferramenta? Ninguém soube responder. Porque não é estético. Dentro do sistema, porque você não tem isso aqui, né? Aparentemente no sistema 21. Você vê que as artes marciais tradicionais vêm todo do mesmo princípio. Todas elas são uma coisa só. Por isso que nós podemos ser irmãos do karatê. Por quê? Porque aqui, ó, nós unidos por isso. Isso aqui, na função que eu mostrei de um golpe que vem nessa direção e eu faço isso, isso aqui é um paksal. Só que sem a estética de paksal. Mas com o uso energético do paksal, que é o quê? Uma energia que é para dentro, mas que também é para frente. Não é isso, não? Só que você percebe que eu mudei o vetor, que era aqui, e eu usei o vetor daqui,
mas ainda é Paxal. Porque Paxal a ferramenta deixa de ser algo técnico, uma técnica, e passa a ser algo maior, um conceito, um princípio, um fundamento. Né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, com certeza, com certeza. Realmente é muito, muito interessante mesmo. Você está explicando mais do que uma movimentação, mas o conceito em que você consegue adaptar movimentação, o conceito dentro de outras movimentações, né? Você utilizou aqui no Kung Fu de Hakai chama de Soikyo, né? Essa movimentação que você entra para cá, mas ao mesmo tempo tem a mesma metodologia do que um Paxal, não é diferente. O que você acredita que o Wing Chun deve evoluir com o tempo ou é importante manter as tradições intactas? Quando eu falo em relação a tradições intactas, perdão, é essa questão de que a gente tem visto em relação, por exemplo, algumas linhagens, como mencionei, Duncan Liang, que acabou meio que modificando um pouquinho o sistema de Wing Chun de uma forma com o Apply Wing Chun, a gente vê a Wang Lan, que fez o Apply, o William Chan, meu grão-mestre, que acabou modificando tremendamente o sistema de Wing Chun de uma forma um pouco mais expressiva em movimentações diferenciadas. Quando eu falo em relação a manter as tradições intactas, eu seria manter em relação às movimentações como elas foram transmitidas de gerações em gerações. Você acha que haverá muita diferença daqui a uns 100 anos em relação ao Wing Chun que a gente tem através hoje, ou você acha que o Wing Chun ele vai continuar sendo a mesma coisa, mas se evoluindo de uma mesma forma ou de uma forma diferenciada? Não sei se deu para entender mais ou menos a minha pergunta. Eu entendi. Perguntas mais ricas já me fizeram antes. Baita de uma pergunta e uma baita de uma responsabilidade de responder essa pergunta. Por quê? Porque, veja bem, foi exatamente o que eu falei anteriormente sobre tradição. E tradição permite você trabalhar em cima, né, dessa plataforma. Permite que você faça mudanças. Mas as mudanças que você faz são pessoais. Por isso que eu falei, o sistema de Kung Fu conecta você ao seu Kung Fu. Você deve ser. Quando nós falamos de tutorado, e tem um vídeo maravilhoso live no YouTube, que eles falam sobre tutorado. O tutor, ele é o guardião da tradição. Ele tem a sua própria expressão e interpretação do sistema, o que é totalmente válido e necessário. No entanto, ele não deve induzir seus alunos a interpretarem como ele. Ele deve garantir que o sistema seja passado de maneira fidedigna, de maneira original, para que os seus alunos possam desenvolver-se no caminho. Porque é aquela coisa. Quando eu tinha... Por exemplo, veja bem. Assim, eu estou envelhecendo. E quando eu falo que eu estou envelhecendo, dá a ideia de que eu estou deteriorando, que eu estou ficando ruim. Eu estou piorando, né? Mas veja, eu não sou um produto, eu não sou uma máquina. Você tem, por exemplo, aqui esse ar-condicionado que está me ventilando. Quando ele vem de fábrica, ele vem pronto. Ele não tem mais o que ser feito nele para melhorar. Portanto, ele vai ter que deteriorar. Ele vai ficando ruim. O ser humano não. O ser humano não nasce pronto. O ser humano, ele vai desenvolvendo, ele vai melhorando. Hoje, aos 30 anos de idade, eu sou a minha melhor versão até que a outra próxima se manifeste. Mas eu sou melhor do que os meus 20. Está entendendo? Uhum. Quando nós falamos do ser humano, nós não podemos entregar ao ser humano um produto como se o ser humano fosse um produto. Eu não vou entregar a você, Ronald, o produto que eu gerei.
que só serve para mim. Eu não vou fazer de você uma cópia minha, porque você não é uma máquina. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos, seres orgânicos e metafísicos. Então, eu não posso limitar essa importância e reduzir essa importância. Eu tenho que dar importância para aquele indivíduo ser o que ele é, indivíduo, individual, único. Então, o que eu entrego para ele é algo neutro. Uma ferramenta neutra com possibilidades praticamente infinitas para que ele possa explorar. Porque eu não vou entregar algo limitado. O que é limitado? O meu Kung Fu. Porque Kung Fu não se ensina. Kung Fu só se aprende. Não dá para ensinar Kung Fu. E é isso. Show de bola. A pergunta número 8, na verdade, a gente já conversou em relação à sua, né, a forma que você transmite a tradição, mas vamos pular para número 9. Em sua opinião, qual que são os aspectos mais desafiadores para aprender, ou o aspecto mais desafiador para aprender e dominar dentro do sistema Wing Chun? Aquele que a gente já falou. Está relaxado. Está relaxado. Relaxado. Porque quando você está relaxado, você está apto ao ambiente, você está apto a receber. Quando você está tenso, você só está emanando energia e informação sua. Você não está ouvindo. Percebe como você volta? É assim? Pelo menos eu de temperamento. Né? Então, eu tenho que procurar relaxar para poder me conectar com a situação, para entender o caos, porque como está no Yin Yang, a ordem do caos, bem como a caos na ordem. Né? Então, eu tenho que enxergar a ordem naquele caos. Mas, para isso, eu preciso estar relaxado. Então, o maior desafio de uma aprendizagem, de alguém que aprende, é aquela frase que o patriarca Eichmann falou: o praticante não deve usar força. Ou o iniciante não deve usar a força. Não deve se... Quando eu falo iniciante, eu não estou falando aquele que está iniciando o sistema no Cio Oriental. Não. Eu estou falando de qualquer iniciante, qualquer domínio. Porque quando você inicia Patianto, você é o iniciante daquele domínio. Então, esteja relaxado. Aprenda primeiro a mecânica dos movimentos, para depois usar a mecânica com força, porque você já dominou a mecanicidade daquele movimento. Depois, força, e aí você pode explorar muito mais, quando você está relaxado. Então, o grande desafio é estar relaxado. Estar relaxado também implica em obedecer. A grande dificuldade é obedecer, a fase sal, em que o aluno tem que abrir mão do seu ego, de suas convicções pessoais, daquilo que ele julga certo e aprender algo totalmente novo. É aquilo que nós vemos, por exemplo, naquele filme maravilhoso, O Reino Proibido, com Jet Li e Jackie Chan, né? Que, nossa, que filmaço, eu tinha em DVD, cara. E tem aquela cena em que o rapaz, né, aluno ali americano, está sendo servido chá pelo Jackie Chan, seu mestre, e aí ele começa a falar de um bocado de golpe, você e você começa a falar lá, e o chá enchendo, transborda e queima a mão dele. Ele diz, tá cheio, tá cheio. Exatamente. Tá cheio. Precisa esvaziar. Né? Precisa obedecer. Não impor aquilo que você pensa, mas estar relaxado. Relaxado não é estar dormente. Muito pelo contrário. Relaxado é estar atento àquilo que vai estar acontecendo. E uma dica que eu dou aqui para todos que são praticantes de artes marciais, seja lá qual for o sistema, estilo, escola. Quando você estiver numa aula com o seu mestre, considere aquele o último dia da sua vida. O último momento que você vai ter com o seu mestre. Porque assim você vai ser mais atento, vai aproveitar mais, você vai valorizar mais.
e o seu mestre. É isso. Show de bola. Aproveitando essa conversa, né, em relação a iniciantes, qual seria o conselho que você daria para alguém que está começando no Wing Chun e deseja entender a essência do estilo? Pronto. A primeira coisa é com quem você vai estabelecer uma relação Sitô. Ou seja, a relação mestre e discípulo, Sifu e Todai. Quem é o seu mestre? Qual é a história dele? Quais são os predicatos? Qual é a qualificação? Qual é a linguagem dos alunos? Para vocês, se vocês esperam sim, eu posso ensinar algo que vocês estão buscando, por exemplo, como um boxe, como um jiu-jitsu, né? Eu não posso ensinar isso para vocês. Então é bom vocês procurar um mestre que esteja apto a ensinar esse tipo de habilidade. Eu não posso ensinar para vocês esporte de combate para competição, porque não é a minha abordagem. Então, primeiro, para você que está iniciando, avalie seu mestre. Não é você o único que está sendo avaliado, mas você deve avaliar ele, porque é uma relação dinâmica de troca. Você deve avaliar seu mestre e dizer, bom, esse cara aí é coerente. Não somente com o que eu quero, mas com o que ele fala. Ele aplica na vida. De forma coerente, de forma honesta. E, além disso, pesquise, estude, se aprofunde. Vá estudar a tradição da sua arte marcial, do sistema que você está entrando. Pesquise, não seja leigo. Se for o 21, vai lá estudar o 21. Pergunte ao seu mestre quais são os materiais que a linhagem dele fornece para estudo. Aí você vai saber se você está no lugar certo, onde você pode crescer. Então é essa a dica. E também, depois de ver que seu mestre está apto e ele merece ser seu mestre, dedique-se 100%. Se submeta. O problema da nossa geração é uma geração insubmissa. Uma geração que acha que sabe tudo. Mas é uma geração pobre. Pobre. E aí estão os números que não me deixam mentir. Pessoas com problemas. Que surge da alma, surge da essência. Depressão, ansiedade e tantos outros transtornos que dificultam as relações humanas, que dificultam a humanidade, né? Então, baixe a cabeça, sirva a seu mestre e irmãos Kung Fu ou irmãos marciais. É isso. Mestre, queria agradecer de coração mesmo por essa conversa, né? A gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast. Foi uma tremenda de uma aula, um seminário de artes marciais, teoria, conversamos bastante, com certeza tem muito mais para a gente falar, mas vamos ver se a gente marca outros episódios, você vê, destrincha temas um pouco mais específicos, né? Porque hoje a gente foi falar um pouquinho em relação à sua versão do Wing Chun, a sua experiência em relação ao Wing Chun. Então, eu acho que foi muito, muito, muito proveitoso hoje. Hoje foi o pessoal que for assistir, realmente vai ter uma aula aí para poder estar estudando. E eu acho que isso que é interessante, a gente conseguir estar divulgando e, ao mesmo tempo, aprendendo essa arte marcial que é tão rica. Queria parabenizar, muito obrigado. Queria deixar umas considerações, deixar você falar algumas considerações finais, divulgar um pouquinho mais sobre o seminário, sobre o workshop, falar aí para o pessoal o dia, o horário, quando que vai ser, para a gente entrar em contato, suas redes sociais também, por mais que eu vou deixar lá na descrição, mas pode utilizar esse finzinho do canal, do nosso episódio, para estar comentando sobre alguma coisa que você gostaria. Eu que agradeço a você, Ronald, pelo convite tão
maravilhoso, especial e essa atividade ímpar e repetitível, né, que nós temos aqui de estarmos apresentando o sistema 21 dentro da nossa linhagem. Muito obrigado a você que está nos assistindo, pela audiência nesse canal. Você que não é inscrito, cuide de se inscrever, ativar as notificações. Sei que ele vai falar isso no momento, mas eu vou tomar a frente dele. Obrigado. Porque eu me sinto muito honrado por você e gostaria de estar lhe honrando também. Então, assim, foi realmente, aqui foi um bojo genérico de vários temas, né, que precisam de uma observação mais profunda. Nós temos aqui temas para mais de um ano de aula, né? Na verdade, uma vida de aula, né? Porque são temas que vão se renovando, são temas que vão se aprofundando cada vez mais, e são muitos esses temas. E claro que, na oportunidade, eu estou aqui à disposição do canal, do seu podcast, para a gente tirar mais dúvidas, conversar mais. Temas abordados aqui, mas de forma mais pontual, tá bom? Muito obrigado. Agora, acerca do seminário que vai acontecer dia 16 de novembro, já, se eu não me engano, já é a próxima semana, né? Às 19h30 vai estar começando, aqui na rua 24 de outubro, número 300, Altos, Genibaú, Fortaleza, Ceará. Você que é de todo o Brasil, está convidado, de outros países também, porque vai ser transmitido pelo Zoom, tá? Aqueles que entrarem em contato conosco pela nossa página, o arroba é RTKF, WINGCHUN. Soletrando aqui, acho que vai ser deixado aí na descrição. Então, clica lá, entre em contato conosco ou pelo número de WhatsApp, o DDD 85 99447 809. Meu WhatsApp pessoal, para você estar entrando em contato para se matricular, e vai ser disponibilizado para você um link, tá? Para aqueles que não vão poder participar, tem uma boa novidade também, a nossa live, transmissão pelo Zoom, vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada àqueles que quiserem adquirir, tá bom? Muito obrigado a todos, estejam nos seguindo no Instagram, né? Também tem no Facebook e tem no TikTok também, né? Se você é o mesmo arroba para todas elas, não tem dificuldade. Muito obrigado. Mais uma vez, queria parabenizar, se for muito obrigado mesmo. Só lembrando que nosso podcast vai estar disponível no YouTube e no Spotify também. Caso você não queira estar dirigindo aí, estar viajando, não quer estar no telefone, coloca no Spotify que fica um pouquinho melhor, assim você presta atenção, né, no que você está dirigindo aí e consegue ouvir o nosso programa também. Pessoal, muito obrigado, mestre, mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.